Bem-vindos. A partir de agora, voltam-se a abrir as portas para mais um 45 minutos à Benfica, o programa semanal onde se debate, onde se fala, onde se comunica basicamente sobre o Sport Lisboa e Benfica. Para me acompanhar nesta aventura desta semana, já cá tenho o Nuno Queimado. Bem-vindo. Vamos neste programa falar sobre o Benfica, obviamente. Mas não era aí que eu queria chegar. Vamos falar sobre aquilo que foi o jogo da Eusébio Cup, o último jogo do Benfica na pré-temporada. O Benfica ganhou por 3-2 frente ao Newcastle United, equipa da Primeira Liga, da Premier League, da Liga Maior do futebol inglês. Vamos também ter uma pequenina ideia, vamos passar em revista o primeiro adversário do Benfica nesta temporada, que é o Midtjylland, equipa dinamarquesa, e vamos também fazer daquilo que se pode falar, ao fim e ao cabo, da primeira jornada do Campeonato Português frente ao Aroca. O Benfica faz 2 jogos em casa, para começar, 2 jogos em casa, o primeiro para a Europa, o outro para o campeonato, e depois, para a semana, o Benfica faz 2 jogos fora, um na Dinamarca e outro em casa emprestada, que ainda não se sabe bem onde é que o Benfica vai jogar contra o Casa Pia, mas para já o mais provável é que não vá jogar no Jamor, porque o estádio do Jamor, pelo visto, está impraticável, dado que esteve a haver um concerto dos Iron Maiden em pleno Jamor e, portanto, o relevado não vai poder ser reposto a tempo. Para além disto, há também um possível jogador que está, pelos vistos, quase a chegar ao Benfica, mas já lá vamos. Começando primeiro pelo jogo da Eusébio Cup, que é basicamente isto que nós nos podemos agarrar para falar daquilo que pode ser o primeiro 11, aquilo que podem ser os primeiros 2 11 do Benfica na nova temporada. O primeiro contra o Midtjylland e o próximo contra o Aroca. Começando com o jogo então desta 11ª edição da Eusébio Cup. Já não havia Eusébio Cup há algum tempinho, há um bom tempo que já não havia o Eusébio Cup, mas o Benfica já não ganhava a Eusébio Cup há 10 anos. A última vez tinha sido em 2012, quando o Benfica fez a pré-época 2012-2013, e o Benfica ganhou ao Real Madrid, na altura treinado por José Mourinho, e o Benfica ganhou por 5-2. Passados 10 anos, o Benfica voltou a ganhar a Eusébio Cup, agora contra o Newcastle, por 3-2. Golos marcados por Gonçalo Ramos aos 15 minutos, Grimaldo marcou aos 32 e Henrique Araújo fechou a contagem aos 89 minutos. Mas por falar em jogadores, o Benfica começou este jogo com Odisseias na baliza, Gilberto à direita, Grimaldo à esquerda, Otamendi e Morato no centro da defesa do Benfica. Depois, no meio campo, Florentino Luís e Enzo. À direita, David Neres. À esquerda, João Mário e Rafa a funcionar como o jogador nas costas do ponta de lança, que neste caso foi Gonçalo Ramos. Já vamos às especificidades deste jogo, mas para já, Nuno, bem-vindo. O que é que se pode... Quais é que são as principais ideias que se podem tirar deste Benfica 3 Newcastle 2, um jogo que serviu para afinar os motores para o primeiro jogo da temporada? Olá, Francisco. Em relação ao jogo com o Newcastle, e eu vi a primeira parte no seu todo, a segunda parte, enfim, a espaços. Aquilo que ficou é a manutenção da ideia original do treinador, da pressão sobre a saída de bola do adversário, sempre com muitos homens na saída da área da equipa adversária. Mas também ficaram algumas notas sobre algum desequilíbrio defensivo que nos levou a tomar 2 golos quase de resposta àqueles que nós marcávamos ainda durante a primeira parte. O Benfica tentou ser mais dominador e o Newcastle a tentar aproveitar digamos que o contra-ataque na saída, ou na oposição
da pressão que fazia o Benfica sobre a bola. Foram bem sucedidos nas poucas oportunidades que tiveram. Na segunda parte, um jogo já, enfim, menos movimentado, mais lento, mas que voltou a mostrar uma dinâmica muito interessante entre os dois jogadores da frente, Yaramchuk e Henrique Araújo, que continuam a demonstrar um grande entendimento atacante, do qual o Benfica tem saído beneficiado. Depois de lá têm saído golos praticamente em todos os jogos que o Benfica tem feito. Dar nota também de uma exibição muito positiva de Florentino, se calhar a fazer sobressair uma má gestão dos recursos internos do Benfica. Fomos contratar, penso eu, que jogadores, e isto é a minha opinião, que não tinham qualidade para o plantel do Benfica, quando fomos emprestar outros que teriam mais qualidade. Mas enfim, voltaremos a esses temas depois. Dá para perceber que em termos defensivos o Benfica tem, eu diria que a sua linha bem definida, com Vlaco Dimos na baliza, Gilberto parece até o momento ter ganho o lugar da defesa direito, Grimaldo na esquerda e Otamendi e Morato, sendo que Morato penso que terá sido dos jogadores que mais beneficiou desta pré-temporada, porque acho que convenceu em definitivo o treinador com quem trabalha, enfim, sobre a sua utilidade neste plantel, ainda para mais com as lesões de Veríssimo e também de João Vitor, acabado de chegar do Brasil, o que foi diminuindo, digamos, as opções e o leque de opções que o Benfica teria para enfrentar estes primeiros jogos, mas Morato soube responder e estar à altura, e até com alguma surpresa vimos Vertonghen a ser preterido em função daquilo que foi o rendimento de Morato. No meio campo eu penso que as coisas também não saíram muito daquilo que temos visto nas primeiras partes do Benfica, ou seja, Enzo Fernandes e Florentino a tentarem tomar conta do miolo, com Neres na direita, João Mário à esquerda, e eu penso que aqui a peça João Mário, enfim, será aquela que eventualmente poderá mais mexer durante os vários jogos, isto falando do 11 inicial. Na frente parece haver também uma aposta certa, pelo menos para já, e eu digo para já porque as notícias do mercado podem apontar para situações completamente diferentes, mas para já parece que Gonçalo Ramos é o atacante preferencial de Roger Schmidt, com a companhia, digamos que um pouco mais atrás nas suas costas, de Rafa, a tentar rasgar entre linhas esse espaço. Não creio que possa divergir muito, visto que aqui estamos a falar, e existe, parece-me a mim, um plano B no Benfica neste momento, pelo menos a nível atacante, que é as duas peças da frente serem substituídas por Yaramchuk e Henrique Araújo, sendo que se complementam de maneira diferente àquela que Rafa e Gonçalo Ramos o fazem quando jogam juntos. Mas é bom ver Florentino, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo a apresentarem credenciais e a demonstrarem ao treinador que são efetivamente peças muito válidas para este Benfica, e a discutir mesmo a titularidade com aqueles que seriam os propalados titulares do Benfica. Estas são as primeiras notas. Em termos da vitória do Benfica, enfim, é sempre, como já temos dito noutros programas, é sempre bom ganhar, é sempre bom construir a equipa em cima de vitórias do que em cima de derrotas ou empates, mas ainda assim estamos a falar de jogos de pré-época, torneios de pré-época, e a partir de amanhã sim as coisas começam a tomar outros contornos em termos de decisão e em termos de resultados, e agora sim já não, os resultados sim já começam a interessar
a forma como os jogos acabam, digamos assim. Foi então o último jogo do Benfica na pré-temporada e a escolha, pareceu-me a mim, de jogar contra o Newcastle, parece-me que, e tal como disse o próprio treinador do Benfica, Roger Schmidt, que disse a certa altura na conferência de imprensa pós-jogo, de que foi o teste perfeito para, para finalizar a pré-temporada do Benfica, porque foi, até ao momento, o único clube capaz de criar verdadeiros problemas à equipa do Benfica, nomeadamente naquilo que foi visível ao longo de todo o jogo, da primeira parte e também na segunda parte, que há claramente ainda alguns problemas para o Benfica resolver da frente para trás, que é como que quer dizer, quando o Benfica perde a bola e precisa de recuperar os jogadores lá atrás, o que fez com que o treinador do Benfica, Roger Schmidt, dissesse na conferência de imprensa de que foi o teste perfeito, não havendo jogos perfeitos nem exibições perfeitas, mas foi palavras de Roger Schmidt, foi Nuno, o teste perfeito para aquilo que vai começar frente ao Midtjylland e depois frente ao Aroca, obviamente jogos de cariz diferentes, se bem que são iguais entre si porque são jogos a valer, são jogos que contam, um conta para eliminar, o outro conta para ganhar pontos ou perder pontos, tendo em conta que um é um campeonato e o outro é um jogo, é o primeiro jogo para depois chegar à próxima eliminatória da Liga dos Campeões e depois dessa eliminatória sim é que vem a fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas dizia eu, Nuno, que foi, como dizia o Roger Schmidt, foi o teste perfeito para se perceber quais é que são as debilidades ou quais é que são ainda as debilidades que o Benfica tem e pode ser que já a partir desta semana o Benfica possa começar a tirar dividendos disso mesmo e a melhorar em cima disso, em cima dessas debilidades, e a debilidade maior não foi marcar golos, porque isso o Benfica marcou muitos, foram cerca de 15, entre 15 a 18 golos, se a memória não me atraiçoa, mas ainda foi uma boa dezena de golos, ou mais de uma dezena de golos que o Benfica marcou na pré-temporada, e sofreu muito poucos. Quando sofreu mais, foi frente ao Newcastle, o Newcastle ainda marcou dois em dois lances de contra-ataque. Portanto, foi, como dizia o Roger Schmidt, o teste ideal, para não dizer perfeito, palavras dele, foi o teste perfeito para testar o Benfica. Eu não sei se foi o ideal, mas pelo menos foi o teste onde se conseguiu evidenciar aquilo que já tinha sido falado em vários anteriores jogos. Se calhar as outras equipas não teriam ou não tiveram a capacidade de aproveitar essa situação, mas já era uma situação já falada e já comentada em diversos fóruns e em diversos programas, que tinha a ver com o desequilíbrio causado pela subida da equipa na procura da bola e na procura da pressão logo à saída do adversário e depois do espaço que é preciso correr atrás sempre que o adversário consegue sair e ultrapassar aquela primeira linha de pressão. A verdade é que o Newcastle foi mesmo muito eficaz nisso, mas se não estou em erro tiveram 3 ou 4 oportunidades de golo e marcaram por 2 vezes. E o Benfica continuou a demonstrar o seu futebol de pressão, de criar bastantes oportunidades, de marcar golos em todos os jogos, mas sim, eu diria que, enfim, não sei se há a possibilidade de alinhar, digamos que, as tropas para corrigir estas situações defensivas em tão pouco curto espaço de tempo, mas eu penso que elas já estariam identificadas anteriormente, mas sim, terá sido um bom exercício para tentar perceber como melhorar
no capítulo defensivo, para não deixar que o facto de estarmos a tomar um esquema de jogo predominantemente atacante e pressionante nos cause diversos dissabores, porque existe a possibilidade disso acontecer, como é óbvio, mas até à data os testes têm sido positivos. Este mais, digamos que mais, foi aquele que mais obrigou o Benfica a correr atrás, mas ainda assim o Benfica soube tirar partido da forma como se tem apresentado em campo. Em termos físicos, dá a sensação que aquilo que é pedido à equipa faz com que ela depois tenha segundas partes não tão vibrantes nem não tão fulgurantes, o que se compreende, face àquilo que é pedido, mas se calhar terá que se dosear um bocadinho durante os 90 minutos esse esforço, ou então terá a equipa que, enfim, ganhar, como se costuma dizer aqui, algum calo, algum músculo, para poder, em vez de fazer 45 minutos naquele estilo de jogo, fazer não, nunca vão ser os 90 minutos naquela situação, mas tentar aumentar aqui a percentagem de jogo em que o Benfica consegue estar em pressão sobre o adversário. Pois dessa forma estará sempre mais próximo de ter bola e de conseguir marcar. Foi, de resto, surpreendentemente ou não, se calhar não, que o Benfica, esta temporada, não trocou os 11, ou 10, melhor dizendo, não trocou 10 jogadores, sem contar com o guarda-redes, obviamente, em que o treinador Roger Schmidt não trocou 10 jogadores, não os trocou todos, se calhar já mesmo a prever aquilo que vai acontecer a partir do primeiro jogo oficial contra o Midtjylland, que lá está, o Benfica mudou alguns jogadores e deu para perceber que dos primeiros jogadores a sair até foi o Enzo, por troca com o Weigl. Mas eu penso que essa será a parte mais normal, Francisco, porque o Enzo será aquele que precisa de menos minutos em termos físicos, porque já vem de uma temporada em arranque e que já tem muitos minutos nas pernas, ou seja, fisicamente será aquele que precisa de menos minutos para poder estar em forma neste momento, mas sim, também faz sentido aquilo que tu dizias, cada vez haver menos substituições, digamos assim, ou seja, aqueles saem 10 e entram 10, que era habitual vermos nas pré-épocas, e isto porque os 10 ou 11, se assim quisermos, mas os 10 que estiverem em campo, os 10 de campo, à medida que a pré-época vai avançando, vão ter que estar aptos para fazer 90 minutos em princípio, se tal for necessário, e depois começa a não fazer sentido estar a fazer jogos em que só fazem 45 minutos ou 30 minutos, ou seja, vão ter que, ao longo da pré-época, cada vez fazer períodos de jogo maiores. Acho que é perfeitamente natural. E mais um jogo do Benfica. E viu-se o Benfica a marcar de duas maneiras diferentes. Uma de bola corrida e por mais duas vezes de bola parada. O que é novidade esta temporada, ou pelo menos neste início de pré-temporada, ou naquilo que foi durante toda a pré-temporada, em que o Benfica marcou mais golos de bola parada do que se calhar nos últimos 2 anos juntos. Era essas as contas que eu estava a fazer, Francisco. Muito provavelmente nesta pré-época marcaram-se mais golos de bola parada do que em todos os últimos 2 campeonatos. Sim, nota-se perfeitamente que tem que haver algum trabalho nessa situação para a forma, digamos, mais natural como as coisas têm acontecido em termos de finalização de bolas paradas. Efetivamente, acabei por fazer exatamente a mesma leitura que acabaste de fazer. A primeira bola parada foi num canto, batido na esquerda para a cabeça de Gonçalo Ramos e toda a gente já deu para perceber, e não só nos jogos do Benfica, neste caso dos jogos de júniores, quando o Gonçalo estava nos júniores e também na equipa B, que o Gonçalo Ramos é um já quase exímio marcador
ou de um exímio cabeceador, porque quer na formação como também na equipa B, ou se quisermos juntar a equipa B à equipa de formação, o Gonçalo Ramos marcou vários golos com os dois pés, mas marcou muitos golos de cabeça. Portanto, não é estranho ver o Gonçalo Ramos a marcar golos de cabeça. E outro gol de bola parada foi o Grimaldo. Parece, pelos vistos, o Grimaldo está de pé quente e lá marcou mais um livrezito. O último gol do Benfica foi um passe do novo lateral direito, do Alexander Bá, para a desmarcação do Yaremchuk, que depois cruzou atrasado e o Henrique Araújo a novo Matador, fez o 3-2. São 3 golos, todos eles diferentes, um de canto, um de livre e outro de bola corrida. E não deixa de ser interessante também que o Benfica para esta temporada está a dar, parece-me que uma ênfase maior aos lances de bola parada do que aquilo que se tinha visto até agora. Não que antes não tivessem, mas parece-me que em todos os pontapés de canto, todos eles são batidos de maneira diferente. Ou o primeiro é batido para dentro da área, ou o segundo é uma jogada estudada, ou há sempre uma mistura de bola parada para bola parada, ou neste caso de canto para canto, porque de livre, por acaso não foram muitos os golos que se viram de livre do Benfica, até foram mais de sequência de pontapés de canto do que na sequência de livres. De livres mais indiretos do que diretos, mas também houve os diretos, e de resto o gol do Grimaldo foi o único gol de livre direto o mais frontal à baliza possível que o Benfica marcou. Mas lá está, Nuno, é uma mudança quase que radical de épocas anteriores para esta nova temporada, em que o Benfica consegue aproveitar realmente as bolas paradas e, mais concretamente, os cantos, porque o Benfica bate os cantos de todas as maneiras e feitios, mas não é só o bater o canto daquela maneira curta, em que toca, devolve e cruza. Parece-me ser algo muito maior e muito mais estudado, muito mais vindo do laboratório. Nesta pré-época, os cantos eram maioritariamente batidos após uma primeira tabela, sendo que o cruzamento ocorria quase sempre ao segundo poste. Mas o Benfica, para este jogo, trouxe o bater do canto ao primeiro poste, que foi onde apareceu o Gonçalo Ramos a antecipar-se ao guarda-redes do Newcastle. Enfim, faz todo o sentido ter vários planos A, B e C para bater os lances de bola parada. Aquilo que não fazia sentido era o Benfica, nestes últimos 2 anos, a ter um aproveitamento, enfim, não queria ser muito antipático, mas muito pouco, um aproveitamento quase patético da quantidade de cantos que tinha durante os jogos para aquilo que resultavam em golos do Benfica. Neste momento, as bolas paradas passaram a ser uma grande probabilidade de atingir as balizas adversárias nesta forma de jogar do Benfica, e é aquilo que faz sentido. Enfim, é o Benfica ter trabalhado todas as hipóteses e os planos de jogo de ataque que possa ter disponíveis. Como disse, vimos nos primeiros jogos Otamendi, Gilberto a marcarem golos no ataque ao segundo poste, após cruzamentos geralmente de Neres feitos para essa zona. Vimos agora Gonçalo Ramos em antecipação também a marcar frente ao Newcastle, e eu penso que ele tinha marcado no jogo em Faro contra o Fulham, mas já não me lembro se foi também de cabeça. Foi, também foi de cabeça. Ou seja,
O jogo aéreo está a começar a ter um aproveitamento bem superior àquilo que era habitual, e é aquilo que faz sentido numa equipa grande conseguir ter alguma percentagem de aproveitamento desses lances. Exatamente. Para já, desde que começou a temporada, ou a pré-temporada, melhor dizer, a temporada não, a temporada está a começar. A temporada está a começar, os jogos a sério estão a começar, e já dá para destacar algum jogador dos que chegaram, e se quiseres podes incluir aí os jogadores que regressaram, porque neste momento, dos que regressaram, apenas Florentino Luís está com o lugar garantido, parece-me a mim. E depois, creio que também dá para destacar o Morato, que o ano passado era suplente utilizado muitas vezes, ou foi muitas vezes suplente utilizado, não estando ou não tendo ainda o Lucas Veríssimo, por estar a recuperar de lesão, e ao que parece, esta recuperação, pelo que já deu a entender, e isso foi noticiado de resto, ou foi notícia de resto no site da Rádio Nacional de Desporto, e foi publicado pelo Benfica, o Lucas Veríssimo, ao que parece, no final de agosto, pode, segundo o cirurgião que o operou em Barcelona, parece que o Lucas Veríssimo no final de agosto pode voltar à competição, ou pode regressar a ter pelo menos contacto, ou receber algum contacto físico nos treinos, o que Certo. até agora era quase não podia acontecer, porque até agora, até à última avaliação do Lucas Veríssimo, a avaliação médica do Lucas Veríssimo, tinha estado a fazer trabalho individual. E, portanto, trabalho de recuperação e trabalho individual. Com bola, já com bola. O que para um jogador treinar com bola é a melhor comida, vamos dizer assim, é a melhor comida que lhe podem dar. É como estarem a dar... passa a publicidade, é como estarem a dar Cerelac a um bebê. É quase a mesma coisa. É Nestum, é a mesma coisa. Mas dizia eu, há algum jogador a destacar daqueles que estão a regressar, ou daqueles que regressaram, e dos novos que estão a chegar ao Benfica. De resto, não falando ainda de João Vítor e de Ristites, que estão a contas com uma pequena lesão, portanto ainda não estão prontos, ainda não estão nem prontos, nem preparados para começar a competição. Que jogadores há a destacar para já nesta equipa do Benfica? Para além daquilo que temos visto e dos nomes que falaste já, no caso do Florentino e do Morato, há 2 ou 3 nomes que eu acho que, por uma ou outra razão, se estão a destacar. Alguns deles por motivos completamente diferentes uns de outros. Naqueles que chegaram de novo, penso que o lateral direito Pá tem dado excelentes indicações. Parece-me ser um jogador bastante fiável. Um jogador que tem um pendor atacante enorme, ataca bem, cruza bem, desmarca bem, e tem uma disponibilidade física enorme. Penso que foi uma boa contratação que o Benfica fez. Mas não posso deixar de dar uma palavra ao companheiro de lugar, ao Gilberto, não sendo um regresso nem sendo uma nova aquisição, continua, e se calhar nesta pré-época com mais felicidade para ele, continua a conseguir demonstrar à massa adepta que aquela entrega que mete no jogo vale muito. Às vezes com maior ou menor atributo técnico, mas vai certamente sempre dando o seu contributo à equipa, inclusivamente marcando golo, e estando muito presente nos lances de bola parada ofensiva do Benfica. Depois há duas notas de destaque que queria dar, porque são
são os meninos da casa, e Gonçalo Ramos está a fazer uma ótima pré-temporada, e o Henrique Araújo, para meu gáudio, continua a picar o ponto em todos os jogos e a dizer estar presente, e tenho gostado mesmo muito do entendimento de atacante com o Yaremchuk. São jogadores com características completamente diferentes, mas que encontram ali digamos, um código quase particular entre eles, que tem resultado muito bem e tem-se mostrado muito bem nesta nesta pré-temporada. Tenho pena que alguns dos jovens do Benfica não tenham tido os minutos que eu gostaria que eles tivessem para podermos ter uma melhor percepção, e refiro-me, por exemplo, a Martineto e a Tiago Oveia, que penso que o Tiago nem chegou a jogar qualquer minuto. E espero sinceramente que faça uma grande época no Estoril e que regresse para o ano, para se juntar ao resto da rapaziada, da formação do Benfica, porque é onde eles devem estar. Queria também aproveitar só para deixar aqui uma nota, e uma vez que estou a falar na formação do Benfica, apenas para dar uma nota, que é a minha análise. Poderei estar enganado naquilo que estou a comentar, mas é a análise de quem está de fora e quem recebe a comunicação através dos canais não oficiais do clube, não é? Nem a Bola, nem o Record, nem o Jogo são canais oficiais do clube. O canal oficial do clube será feito através do clube, mas ver a perda de 2 jogadores da formação do Benfica para o rival do Norte, não que seja uma tragédia, mas tem que nos levar a pensar relativamente ao trabalho que está a ser feito na formação e ao cuidado que se está a colocar na formação, até porque um dos jogadores que foi para o Futebol Clube do Porto, e estou a dizer isto não é por ter ido para o Futebol Clube do Porto, diria a mesma coisa se fosse para o Sporting, ou para o Braga, ou para o Guimarães. Estamos a falar de um jogador que foi, por diversos anos, capitão do Sport Lisboa e Benfica nos diversos escalões de formação. Um jogador internacional, nas camadas jovens. Isso, por um lado, há que comentar, ou há que pelo menos sinalizar, a forma como o Benfica não conseguiu manter o jogador. Também há que dar nota de que, em termos de formação, e quando digo formação estou a falar de formação de homens, formar homens, o Benfica também terá que pensar bem a quem é que entrega a abraçadeira do clube, porque ela ainda tem que pesar alguma coisa. E se nós não somos incapazes de incutir no capitão da equipa do Benfica determinados valores, há aqui qualquer coisa que está a falhar na passagem da mensagem. Eram estas as notas só que eu queria dar relativamente à formação e às notícias com as quais fomos brindados durante a semana passada. Claro que sim. E sempre quiseste e de resto, quando quiseres destacar mais alguma coisa, destaca à vontade. Obrigado. Tens o meu aval para isso. De resto, não é dar destaque, mas é pedir a tua opinião muito rapidamente antes de entrarmos no próximo capítulo, que é a forma muito boa, diria eu, de como se conseguiu entrosar o Enzo Fernandes, que chegou há pouquíssimas semanas atrás, foi titular logo no primeiro jogo que fez. Aliás, nem teve tempo de pousar, nem teve tempo de pousar, de aterrar em Portugal, e foi logo titular. Portanto, ele já era titular ainda estava ele a voar para Portugal. Mas pedi a tua opinião sobre a qualidade de jogo que tem trazido o Enzo, que parece
que chegou a Portugal, quase uma espécie de chegou, viu e venceu, ainda que tenha toda uma temporada para fazer, mas parece que as informações com as quais nos vinham chegando a Portugal de que o Enzo era realmente um jogador de enormíssima qualidade, ou de muita qualidade, parece estar a confirmar-se e, ao que parece, a tirar algumas dúvidas a ti, diria eu. Tinhas muitas dúvidas no início, o que era perfeitamente natural, em relação ao David Neres, que lá está, estamos a falar de pré-temporada, não estamos a falar de jogos a valer, mais propriamente, para falar de jogos a valer, temos os próximos jogos, temos toda uma temporada para falar do David Neres, mas parece-me a mim também, e quero saber a tua opinião sobre este fácil entrosamento do Enzo, que parece que está cá há 2 anos, 2, 3 anos, e o David Neres, que parece ter agarrado definitivamente o lugar na ala direita. Começando pelo David Neres, efetivamente a pré-temporada, aquilo que nos tem pelo menos sido mostrado, é de que apesar da falta de jogo nas pernas que todo este período que ele passou no Shakhtar o fez atravessar, a verdade é que as indicações têm sido boas. O jogador tem dado boas indicações e tem metido talento em campo que esperamos que ainda venha a desenvolver mais durante a época. Para já, eu diria que o Benfica acertou. Tirando para já algumas dúvidas que tinha relativamente ao período de paragem competitiva que ele tinha tido. Esperemos que agora... E parece também, desculpa, Nuno, só para Sim. te ajudar ainda mais ao raciocínio, parece também ter mais andamento, entre aspas, claro, mais, não é força física nem força mental, mas parece ter algo mais que o Everton não mostrou em 2 anos. Bem sei que o David Neres já está em Portugal, está em Portugal não, mas já está na Europa há mais tempo do que teve o Everton de Cebolinha. É certo, mas o David Neres teve um ano parado, ou teve praticamente uma temporada parada. Ainda chegou a jogar no Ajax, mas depois rapidamente saiu do Ajax, ou rapidamente foi para o banco porque o Antony elevou-se e chegou à titularidade com relativa facilidade na equipa do Ajax. Mas para ajudar, o David Neres parece ter mais fibra, mais raça, mais querer quando disputa o jogo do que fazia o Everton. Desculpa, podes continuar. Sim, aquilo que se sente da parte dele é maior comparando os dois jogadores, não é? Ter mais confiança em si próprio quando parte por cima do adversário, e que a bola não lhe queima os pés, por assim dizer, ou seja, e nem tem problemas em assumir o jogo, como vimos em diversos lances nesta pré-temporada. Eventualmente, sim, o facto de já estar na Europa há algum tempo ter feito com que não lhe cause já aquele período de vamos dizer, de habituação ao ambiente europeu, que é uma coisa que ele, enfim, neste momento já terá completamente integrado no seu futebol, e sim, é um jogador que neste momento dá mais ao Benfica do que aquilo que dava Everton de Cebolinha. Pelo menos aos meus olhos também é assim que eu o vejo. Relativamente a Enzo Fernandes, é um jogador com muita disponibilidade física. Sinto com mais preocupações defensivas do que no carregamento do jogo para a frente, apesar de ter uma muito boa colocação a 20, 30 metros a meter a bola em profundidade, mas vejo sempre com muito mais preocupação em chegar aos centrais para vir buscar a bola e carregá-la para a frente.
E aí é um dos motivos porque eu percebo que o Benfica continua à procura de um médio, até pela falada possível saída de Weigl do Benfica e de E até, Meite, e pelos até vistos mesmo, também. desculpa, e até mesmo do Meite. Parece que pode estar também em Exatamente, vias. exatamente. Era aí que queria chegar. Ou seja, eventualmente poderemos ver partir dois médios centros a qualquer momento, mas penso que o Benfica necessitaria, a meu ver, lá está, é a minha leitura, poderei estar enganado naquilo que estou a dizer, mas de um médio centro com maior capacidade de chegar à frente. Não sei se me consigo fazer entender. Enzo Fernandes, nesse capítulo, ainda me parece um pouco retraído e com preocupações mais defensivas e de fechar e de não deixar jogar, e tenta colocar a bola mais em profundidade e não carregar o jogo no pé até à entrada da área. E se calhar há a necessidade de contrapor aqui com um médio que também faça esse papel de preenchimento do meio campo, mas que depois tenha a capacidade de chegar um pouco mais à frente, ou seja, chegar uns 10 metros mais à frente no acompanhamento ao ataque, que não sei se é este jogador que se fala do Feyenoord. Penso que foi Ivan Oidon que ainda agora veio comentar no jornal de que não esperem que ele seja o jogador que faz muitos golos, que parece que também não é essa a função, mas se da parte da Florentino aquilo que temos visto muito é a ocupação dos espaços, ou seja, de limitar a ação da outra equipa no leque de possíveis escolhas que tenha para meter a bola e digamos que no roubar a bola e no destruir jogo. Enzo Fernandes um bocadinho mais à frente nesse capítulo, ou seja, também muita luta no meio campo, mas depois já com mais tentativa de ganhar a profundidade para Neres ou para João Mário ou para Rafa. Mas ainda assim penso que há uma peça que faltará ali, porque geralmente depois essa ligação é feita através da bola direta no Rafa, que ele depois sim é que conduz a bola, geralmente pelo corredor central, e tentando depois procurar as diversas opções que lhe possam aparecer no seu radar de influência. Mas acho perfeitamente natural que Enzo Pérez, aliás, se não houvesse qualquer problema com o jogador, o normal seria ele ser titular, porque até vem com um andamento em termos físicos completamente diferente daqueles que têm os restantes companheiros de equipa neste momento. Exatamente. Destacados que está, e falámos durante praticamente todo o programa do jogo da Eusébio Cup, mais do que do jogo da Eusébio Cup, mas sim da forma de como os jogadores estão e daquilo que parece ser a ideia principal do treinador para a nova temporada, destacando também, ou não, dir-me-ás tu, que algo de diferente, ou de completamente diferente daquilo que se vê o Benfica jogar esta temporada, é que o Benfica começa a defender não com um ou dois jogadores à frente, mas o Benfica coloca pelo menos meia dúzia de jogadores a defender, coloca logo meia dúzia de jogadores no meio campo adversário, deixando apenas os 4 defesas, portanto, os 2 laterais mais encostados às alas, os outros dois, os 2 centrais, obviamente, mas o Benfica começa a defender com quase meia dúzia de jogadores no meio campo contrário e lá está, a tentar estancar o máximo possível todas as possíveis viragens de bola, e isso deu para ver várias vezes ao longo, quer do jogo com o Fulham, quer também neste último jogo contra o Newcastle, em que o Benfica rapidamente colocava pelo menos 6 homens dentro do meio campo contrário e pelo menos 2 a pressionar o portador da bola. O que para a época passada para a época passada, porque é mais recente, obviamente. O que para a época passada é uma diferença quase brutal, pelo menos em termos de pressão, porque o Benfica recupera a bola pelo menos a meio do meio campo do adversário. Sim, em termos de filosofia de jogo, é completamente diferente daquilo que estávamos habituados. O Benfica ganha um pendor atacante muito maior, até porque
essa procura da bola logo à saída da área adversária leva a essa situação. E vem aqui um bocadinho entroncar, penso eu, no estilo de jogo também se calhar das equipas de Roger Schmidt, que não tendo, digamos que o centrocampista ou o médio ofensivo mais criativo e aquele que consegue sacar mais opções digamos que da cartola para as diversas variantes atacantes, quanto mais cedo roubares a bola ao adversário, quanto mais junto da baliza do adversário conseguires, digamos, sacar a bola, menos necessidade tens desse tal criativo que carrega o jogo para o ataque. É aqui uma pequena nuance que faz com que o futebol de Roger Schmidt se calhar precise mais de trabalhadores de meio campo do que de criativos, mas ainda assim, como disse, penso que o futebol do Benfica precisa de um jogador que pense mais o jogo no meio campo. É apenas a minha opinião, não sei se correta, mas é a leitura que faço relativamente ao meio campo do Benfica neste momento. Muito rapidamente, que ideia é que se pode ter para o primeiro jogo da temporada frente ao Midtjylland? Olha, sou sincero, após a chicotada psicológica na equipa adversária, que resultou exatamente do jogo de apuramento para esta fase, foi na sequência do apuramento para esta fase, e em que fez com que o Midtjylland ganhasse logo o jogo seguinte para o campeonato. Também estou expectante em perceber que mudanças é que trouxe ao futebol do Midtjylland, porque aquilo que consegui perceber e do pouco que consegui visionar dos primeiros jogos do Midtjylland foi que a equipa sendo pressionada largava muito cedo a bola e bombeava muito a bola para a frente de ataque, na qual a perdia rapidamente. Não sei se com esta chicotada psicológica alguma coisa no futebol do Midtjylland se alterou, mas se não se alterou significativamente, eu penso que o modelo de jogo de Roger Schmidt tem francas possibilidades de sucesso frente a este adversário. Mas como digo, não sei o que é que provocou esta chicotada psicológica no Midtjylland. Uma coisa é certa, para a semana vamos poder analisar este primeiro jogo quase ao pormenor e também analisar o primeiro jogo da temporada do campeonato. O Benfica abre as hostilidades do campeonato na sexta-feira, frente ao Aroca, e a minha pergunta para Queijinho é: que 11 é que vai jogar contra o Aroca? Sendo que é certo e sabido que tem jogo esta terça-feira. Eu não estou à espera de um 11 muito diferente do jogo europeu, mas eu diria que se o jogo correr bem ao Benfica na terça-feira e o 11 se mantiver em campo durante algum tempo, se calhar as maiores mexidas a serem notadas será na frente. Se calhar com a troca de Yaramchuk por Gonçalo Ramos, não sei se mais alguma troca entretanto, ou se opta pelo modelo Yaramchuk Henrique Araújo, mas não estou a ver de início que haja muitas alterações. Poderão haver depois no decorrer do jogo, sim, mas não creio que nesta altura em que eu diria que os jogadores ainda estão frescos, não é? Não sei se faz muito sentido começarem já as poupanças e as rotações, mas eu acho que tudo vai depender um bocadinho também deste jogo de terça-feira, que se o Benfica não o conseguir resolver cedo, ou imaginemos que há aqui um contratempo em que o Benfica tem que correr atrás do resultado, ou o empate se mantém até aos 80 minutos, ou seja o que for, que obriga o Benfica a estar constantemente numa correria desenfreada contra o relógio, pois aí não sei se
se não terá que haver alguma rotação das peças no primeiro jogo do campeonato. Muito bem, o programa está a terminar. Para a semana vamos falar sobre estes 2 jogos europeus e vamos também continuar a falar do mercado, se bem que da forma de como os jogos provavelmente vão decorrer, quer o desta terça-feira, quer também a da próxima sexta-feira. De resto, todos os jogos terão narração em direto aqui na Rádio Nacional de Desporto, quer o jogo contra o Midtjylland, quer também os próximos. O próximo já contra o Aroca em casa e o do Midtjylland e também o outro, o seguinte, contra o Casa Pia. Mas do jogo contra o Casa Pia e o jogo da segunda mão temos tempo para falar, ou ainda temos tempo para falar, porque para a semana falamos deles. Por esta semana está tudo terminado. Vamos esperar pelo primeiro tocar na bola dos jogadores para ficarmos a saber como é que as coisas vão ser para a segunda mão e como é que vai ser o início do campeonato. Mas para isso, para a semana, voltamos e falaremos sobre tudo isto e sobre o que de mais notícia houver em relação ao Sport Lisboa e Benfica. Nuno, obrigado por cá ter estado esta semana. Para a semana, Obrigado. voltamos a marcar encontros. Estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Continuem com a RND.